Obrigado então ao técnico Luiz Felipe Scolari. Muito bem, foi o Bruno no gramado com o Luiz Felipe Scolari. Os dois times estão em campo, mas temos muita gente aqui do lado de fora. O início do jogo ainda deve demorar um pouco. O Carlos Germano extremamente concentrado. Germano quase saiu do Vasco da Gama, chegou a treinar no Fluminense durante o campeonato, acabou acertando a renovação de contrato. Edmundo vai embora, hoje é o último jogo de Edmundo com a camisa número 10 do Vasco da Gama, pelo menos, segundo ele, até a volta. Vasco e Palmeiras aqui no Sport TV. Marcílio, o Sidraque está certo, tem que tirar todo mundo mesmo? Essa questão do excesso de pessoas dentro do campo, e olha, uma boa parte delas sem ter o que fazer, é histórico e, pelo que eu estou vendo, insolúvel aqui no Maracanã. Eu me lembro, eu tive N problemas dessa natureza, do árbitro ter que atrasar. Nunca um jogo aqui começou no horário em função desse problema. Rui Guilherme. Muito bem, Luiz Carlos. O professor Bebeto, preparador físico do Vasco, é que vai receber as instruções via telefone celular pelo técnico Antônio Lopes, que vai assistir de uma das cabines de televisão aqui do Maracanã, Bebeto. Sem dúvida, isso já é um hábito do Vasco da Gama, a gente já faz isso há muito tempo. Só que o professor Alcir, que é auxiliar técnico, é o homem que passa as ordens. Como ele está impossibilitado de fazê-lo, eu passarei as ordens para que o professor possa ver o jogo lá de cima. Aí então o preparador físico Bebeto do Vasco é que vai passar as instruções, porque o técnico Antônio Lopes vai assistir o jogo em uma das cabines de TV aí do Maracanã, Luiz Carlos. E um detalhe, Luiz Carlos, o árbitro Sidraque Marinho chamou o técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, conversou e disse o seguinte a ele: por favor, faça o seu trabalho sem me incomodar, uma boa sorte, cada um fazendo o seu trabalho, por favor, me ajude e colabore com o espetáculo. Foram essas as palavras do Sidraque. Marcílio, essa postura é adequada? Olha, é uma questão muito individual. Eu, pessoalmente, não tinha o hábito de falar com os treinadores antes do jogo. Acho que eles sabem, são profissionais. O árbitro sabe o seu trabalho e o treinador deve saber o dele. E o árbitro fazer cumprir a lei. Agora, é muito pessoal isso. Daqui a pouco as emoções de Vasco e Palmeiras decidindo o Campeonato Brasileiro. Promessa de um grande jogo aqui no Maracanã. Vasco e Palmeiras decidindo o campeonato. Mais uma vez o Sidraque vem na beira do gramado. Durante toda a tarde você acompanhou os compactos dos dois jogos entre Palmeiras e Vasco. Todo o clima da decisão com flashes das concentrações. Ele falou com o Luiz Desiderati e volta para o meio do gramado o Sidraque Marinho. Edmundo muito concentrado. O Maracanã está lotado. Ainda temos muita gente aqui na entrada dos túneis. O árbitro parece sereno, tranquilo, o Galeano também. Preciso ver o jogo. Só quando receber o ok do delegado do jogo, Luiz Desiderati, é que o árbitro Sidraque Marinho dos Santos vai dar o início do jogo, Luiz Carlos. Deve demorar ainda um pouco. Luiz Desiderati está no túnel do Vasco da Gama, reclamando, está em pé. Você volta a ver Carlos Germano. Noronha, você acha que essa demora ela pode esfriar os jogadores? Olha, alguns continuaram fazendo exercícios leves, como o Mauro Galvão, o Odivan, outros ficaram parados, mas se demorar muito, realmente o aquecimento perde a sua utilidade. Acho que essa limpeza toda poderia ter começado pelo menos um pouco antes. Isso seria possível, Renato Marcília? A questão é o controle dos portões do Maracanã, de acesso aos vestiários. Entra muita gente, não há um controle efetivo. A triagem, e falou certo Noronha, tem que ser feita com antecedência. Eu pago para ver, aço no dedo de que 40% dessas pessoas que estão dentro do campo estão realmente trabalhando. Tem alguma coisa a fazer dentro do campo. E nada do jogo começar. Aí está Edmundo. Principal artilheiro do campeonato, Bruno. O árbitro reserva, Dalmo Bozano, Luiz Carlos, conversa com o Sidraque Marinho dos Santos e mais o chefe do policiamento
sobre a questão das pessoas que não tem nada a ver ficarem no gramado. O outro árbitro reserva, Jamir Carlos Garcês, que é da Federação de Brasília, também passa as instruções para o Dalmo Bozano sobre a questão. Foi o repórter Rui Guilherme no gramado. Vasco e Palmeiras aqui no Sport TV, o canal campeão. A decisão do Campeonato Brasileiro. Palmeiras manda bolas para o gramado para os jogadores continuarem o seu trabalho de aquecimento para que eles não esfriem. O mesmo faz o Vasco da Gama. O Luiz Felipe chegou a chamar o Zinho, inclusive, para recomendar a ele que os jogadores não ficassem parados. Aí está Zinho, você vê a torcida do Vasco da Gama. A torcida está animadíssima e felizmente os torcedores de Vasco e Palmeiras são amigos. Em São Paulo tivemos um congraçamento muito bonito, os torcedores juntos do lado de fora do Morumbi, e hoje aqui no Maracanã a história se repete, felizmente. Começam as emoções do primeiro tempo, saída do Vasco, decisão do Campeonato Brasileiro. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Mauro Galvão, vai para Odivan, viola aperta. Está jogando Mauro Galvão, campeão brasileiro ano passado, sob o comando de Luiz Felipe Scolari no Grêmio. Valber. De novo Odivan. 30 segundos de posse de bola do Vasco da Gama. Evair acompanha pelo meio, erro no passe para o Juninho. Odivan. Agora sim Evair brigando com o Kleber. Falta do Kleber no Evair. E a torcida do Vasco vibra com a primeira falta do Kleber. Reveja aí o lançamento do Odivan. A disputa dele com o Viola. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Edmundo caiu, falta nele. 2 faltas em 1 minuto. Reveja, derrubado Edmundo. Aí está Edmundo, você vê o Zinho agora. A falta já foi cobrada. Evair na grande área, vem o Vasco, chute na rede pelo lado de fora. Ela tocaria na rede. Veloso fez a defesa por via das dúvidas. Tive a impressão de que essa bola sairia. Escanteio para o Vasco. É difícil nesse ângulo, hein? Ele tinha que realmente ir na bola para não correr risco, olha só. 1 minuto no primeiro tempo. Escanteio para o Vasco da Gama. Cobrança fechada. Mais um. Decisão do Campeonato Brasileiro 1997. Edmundo. Cruzamento fechado. Veloso acompanha. Tiro de meta apenas para o Palmeiras. Reveja aí todo aquele empurra. Marcília, dá para marcar um pênalti nessa situação? Olha, a questão é o seguinte, quem é que empurra primeiro? O defensor ou o atacante? E normalmente os jogadores ficam se segurando e se empurrando enquanto a bola está fora de jogo, onde não é permitida a infração técnica, só a disciplinar. Quando a bola é colocada em jogo, eles param de se agarrar. Todos os detalhes da arbitragem do jogo hoje aqui no Sport TV com Renato Marcília. 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras. 2 minutos no primeiro tempo. Zinho. Tá aí o Rogério. Segundo o Filipão, o mais titular de todos. Ele errou o passe. Ramon não teve domínio. Ele ganhou do Pimentel. Não conseguiu fazer o passe para Edmundo. Roque Júnior. Este é Viola. Alex. Euler. O ataque do Palmeiras era perigoso. Caiu Euler. Ramon. Falta do Pimentel. Você está revendo o lance no detalhe. Temos 3 minutos no primeiro tempo. Pimentel é ex-jogador do Vasco da Gama. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Repara aí na marcação de meia pressão do time do Palmeiras em cima do Vasco. Não chega a ser dentro da área do Vasco, mas é a partida intermediária do Vasco.
Kleber usa o corpo, faz a proteção. Lateral para o Palmeiras. Chegamos a 4 minutos no primeiro tempo. Decisão do Campeonato Brasileiro. 0-0, Vasco e Palmeiras. Júnior. Alex. Pode voltar a jogada com o Júnior. Houve o desarme, a bola é do Vasco da Gama. Juninho. 2 na marcação, prende Juninho. Consegue passar pelo Galeano, o ataque é perigoso. Juninho já na grande área, o cruzamento. Tiro de meta apenas para Veloso. Ótima jogada de Juninho, revelado pelo Sport Recife. Tiro de meta para Veloso. Sport TV na decisão do Brasileiro. Bavária Pilsen, a cerveja dos amigos. Essa dupla de ataque que a torcida do Palmeiras conhece muito bem, Edmundo e Evair. Bicampeões pelo Palmeiras. Campeonato Brasileiro 1997. Edmundo pediu a bola. Passou bonito pelo Rogério. Jogada de craque, perdeu para o Alex. Rogério ganha. Euler. Na brincadeira do Edmundo, o Palmeiras vem com perigo pela direita. O cruzamento. Odivan para trás. Escanteio para o Palmeiras. Palmeiras marcou 9 gols de cabeça no campeonato. Quem mais marcou de cabeça pelo Palmeiras foi Oséias, que hoje está no banco. 2-1 em escanteios. Roque Júnior é alto, o Galeano é muito bom de cabeça. O Lopes estava muito preocupado durante a semana com o Galeano e até com o Kleber também. Marcação do Odivan em cima do Kleber é dura. Braços abertos do Odivan. No detalhe, a marcação em cima do Kleber. Cobrança de escanteio do Zinho por baixo. Renato Marcília, aquela marcação estava legal? Exatamente, o Sidraque tomou a iniciativa de chamar a atenção dos jogadores. Antes de acontecer o problema, ele preveniu. Zinho cobrando mais um escanteio. Bola fechada. 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras. Este é Euler. De novo Zinho com espaço para mais um cruzamento. Bola no capricho na direção do Viola. Saiu Germano. Falta já marcada. E bem diferente do habitual, o técnico Luiz Felipe Scolari não levantou do banco e por enquanto não passou nenhuma instrução para os seus jogadores com quase 7 minutos de jogo. Olha como o Evair puxou a camisa do Roque Júnior. É impressionante, essa câmera mostra todos os detalhes e esse tipo de lance realmente ocorre. É um ultimate fighting. Vale tudo na grande área. 7 minutos no primeiro tempo. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Lançamento do Alex pro Euler. Felipe tirou a bola do Mauro Galvão, deixou com Odivan. Aí está Viola. Kleber tira. Alex. Júnior. Corta a marcação para dentro. Bonita jogada do Júnior. Ele começou na ponta esquerda do Vitória. Zinho pediu a falta, o juiz não deu. Rogério. Palmeiras começa o jogo buscando o ataque, buscando o resultado que precisa. Só a vitória interessa ao Palmeiras. Juninho, mas o Vasco deve sair nos contra-ataques, na habilidade, no talento de Edmundo, do artilheiro do campeonato. Edmundo tem o Ramon no meio. Bola para o Ramon, longa demais. Como você viu, o Edmundo fugiu para a esquerda para sair da marcação do Kleber. Ele veio para o lado esquerdo e Evair caiu para o lado direito, porque assim ele foge do Kleber. 8 minutos no primeiro tempo. 0-0 aqui no Maracanã. Aí está Luiz Felipe Scolari, que tenta tirar a invencibilidade do Vasco no Rio. 13 vitórias e 3 empates. E o goleiro Carlos Germano é o único dos titulares que ainda não perdeu no Brasileiro, Luiz Carlos. Detalhes sobre o Vasco da Gama com Rui Guilherme
Tiro de meta para ele, para Carlos Germano. Aí está Mauro Galvão, você vê o Euler voltando. Preparador físico Bebeto, orientando o time do Vasco. Zero Vasco, 0 Palmeiras, 9 minutos no primeiro tempo. Euler. Felipe na marcação. Pimentel vem bem no apoio. Rogério. Pode até bater para o gol, ele arrisca de fora. Tiro de meta para o Vasco da Gama. Professor Bebeto, quais foram as instruções que o Lopes passou? Não, ele não passou a instrução. Eu quis falar com o Felipe, perguntar se ele estava machucado. Não foi instrução. Ok. Foi a primeira finalização do Palmeiras, finalização do Rogério. O Vasco teve duas muito perigosas, né? Luizinho, 10 minutos no primeiro tempo. Tudo igual aqui no Maracanã, 0 Vasco, 0 Palmeiras. O Luiz Felipe grita para o zagueiro Kleber, pedindo para que ele mostre aos outros jogadores do Palmeiras o momento de agora do Maracanã, ou seja, a torcida do Vasco calada, e ele pede para que os jogadores sintam isso agora que a torcida do Palmeiras começa a gritar. Decisão do campeonato no Sport TV. Vasco e Palmeiras no seu canal campeão. Viola, bonito giro, tirou o Odivan. Viola, o toque pro Zinho. O ataque do Palmeiras é bom. Viola na grande área, rolou para trás. Sai jogando o Vasco da Gama. O contra-ataque é perigoso. O Edmundo disparou pela esquerda. Lançamento para ele. Jogando sério, decidindo um campeonato. Kleber chutando pro alto. Este é Felipe, apenas 20 anos. Ele encara a marcação de 3. Optou pela jogada individual, foi desequilibrado, não houve nada. Ramon recuperando a bola para o Vasco. Luizinho. 11 minutos no primeiro tempo. Mauro Galvão. Odivan. 0-0 Vasco e Palmeiras aqui no Maracanã. Zinho. Voltando ao início da sua carreira no Flamengo, jogando na ponta esquerda. Ele já cortou para o meio. Alex perdeu. Passa na fogueira também do Zinho. Evair. Tem apenas o Edmundo parado no meio. Agora disparou o Edmundo. Lançamento para ele. Domina Edmundo. Caiu na entrada da grande área. Mão do Edmundo. Renato Marcília. Daqui da cabine, a impressão foi de que ele realmente amorteceu a bola com a mão. O jogo já estava paralisado, acertou o Sidraque. Noronha, 12 minutos. Há um time melhor em campo? Não, os dois times estão muito cautelosos. Ninguém quer se expor. Olha o Palmeiras aí. Euler. Alex. Dai pra Zinho. Chama Galeano. Odivan. A grande revelação. 23 anos, zagueiro do Americano de Campos. Está emprestado ao Vasco da Gama. Você está revendo o lance do Edmundo, onde foi marcado um toque de mão. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Ramon Menezes. Evair pediu na frente, Edmundo no meio. Pensa Edmundo. Nasa. Primeiro tempo de jogo aqui no Maracanã. Chegamos agora a 13 minutos. Evair. Juninho. Edmundo. Passou pelo Roque Júnior, não passa pelo Galeano. Nesse lance você viu nitidamente que os jogadores do Vasco esperaram que o Edmundo se desmarcasse para depois então tocar a bola para ele. Rogério, hoje jogando mais adiantado. Nitidamente, o Rogério está um pouco mais adiantado. Euler foi buscar o jogo na esquerda. Está tentando espaço para sua velocidade. Ainda ele. Que linda jogada. O toque para o Zinho foi telegrafado. Ele avisou que passaria para o Zinho.
E o Felipe aparecendo como um grande nome do jogo até agora, hein? Muito bom, o desarme foi dele. Juninho. Veloso corre, ele evita a saída da bola. Evair. Dai para Ramon. Felipe. Edmundo. Muito marcado ainda Edmundo. Tirou o Roque Júnior, já está na grande área. Ele acabou perdendo o ângulo, consegue um cruzamento para a entrada da área. Zinho. Bota velocidade o jogador do Palmeiras. Devolução para ele. Viola acompanha pelo meio. O ataque é perigoso. Zinho já na grande área. A bola saiu. A bola saiu. Tiro de meta para Germano. E você viu agora uma marcação que o Lopes impôs ao time do Vasco. O primeiro combate ao Zinho no campo do Palmeiras é o do Juninho. O segundo é a marcação muito dura do Luizinho. Dura que eu digo muito férrea em cima do Zinho. Porque o Lopes considera que o Zinho é o grande organizador do time do Palmeiras. Me pareceu um último toque do Zinho. Foi marcado o escanteio. Também essa foi a minha impressão no primeiro erro do Sidraque Marinho na partida. 15 minutos no primeiro tempo. Nasa marca Viola. Cobrança curta. Zinho. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Mauro faz a proteção. Tiro de meta no Sport TV. Na decisão do Campeonato Brasileiro. Pênalti. Radicalmente profissional. Jogo perigoso. 0 a 0 Vasco e Palmeiras. Aí está Sidraque Marinho. Braço esquerdo erguido. Sinalizando a cobrança em 2 lances. Juninho. Acorda a torcida do Vasco. Vai para Valber. Evair espera o cruzamento. Bola na direção do Ramon. Está jogando o Galeano. Pimentel. Euler. De novo na ponta direita. Pimentel. Falta para o Palmeiras. Falta do Nasa. O técnico Antônio Lopes já passou instruções ao preparador Bebeto. O seguinte, que o Vasco aperte a marcação mais no meio-campo, principalmente no meiazinho. 7 faltas em 17 minutos. Até agora a decisão é jogada na bola. Alex na cobrança. A câmera vai buscando o ângulo que tem o Alex. (17 minutos no primeiro tempo. Falta para o Palmeiras, o cruzamento do Alex, bola fechada. Felipe, dai para Ramon. Ramon e Edmundo contra 3, contra Júnior, Rogério e Kleber. Kleber domina. Zinho. Decisão do Brasileirão, 97, 17 minutos no primeiro tempo. Zinho. Euler. Ele corta na diagonal, vem para o meio. Deu um presente para o Nasa. Ele não levanta a cabeça na hora de passar a bola. E já é o segundo passe que ele erra assim. Vai me lembrar a história de um ponta do Palmeiras chamado Edu também, que errava esse passe. Um dia o Brandão disse para ele o seguinte: Edu, meu filho, quando você chegar perto da área, levanta a cabeça e pensa. Ele disse assim: seu Brandão, ou eu corro ou eu penso. 18 minutos no primeiro tempo. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Que bonita jogada do Evair. Ele se levanta, consegue o cruzamento. Aí está Evair. Alex, Zinho. Nasa ficou e cometeu a falta.
Você está revendo a jogada, falta claríssima no Zinho. Passamos agora dos 19 minutos. Galeano, Nasa, 0 Vasco, 0 Palmeiras, escorregou Nasa, Zinho. Bola para o Euler, o filho do vento. Odivan ganha. Mais um escanteio para o Palmeiras. O Odivan não gostou. Quarto escanteio para o Palmeiras. Números do scout exclusivo Sport TV na decisão. Roque Júnior vem para a grande área. Kleber também. Cobrança já foi feita. O cruzamento para o Viola. Falta. O Viola se apoiou. Se apoiou o Viola. Ele diz que não. Mostra a camisa. Reveja. Renato. Ele subiu em cima do jogador do Vasco da Gama. Na caída, o jogador do Vasco segurou o Viola pela camisa, mas a partir daquele momento o jogo já estava interrompido. Renato Marcília conferindo a atuação de Sidraque Marinho aqui no Sport TV. 20 minutos no primeiro tempo, vem o Palmeiras com perigo, vem com Viola na entrada da área, desarmado na bola. Tá aí Viola, 0 para o Palmeiras, 0 para o Vasco da Gama. O Vasco agora não consegue sair do seu campo defensivo por desatenção no passe dos seus jogadores e a marcação do Palmeiras, que é bem exercida. Falber. Juninho ajeitou no braço. Bruno Voloche, Luiz Felipe está tranquilo? Absolutamente tranquilo, realmente chega a surpreender o comportamento do técnico do Palmeiras. Talvez o incidente com o lateral Valber do Vasco no último jogo tenha deixado ele um pouquinho mais calmo. Por enquanto, não fala e sequer levantou do banco. Rui Guilherme, o banco do Vasco da Gama, também tranquilo? Tranquilo, o banco do Vasco tranquilo. O Bebeto pede apenas para que os jogadores apertem a marcação em cima de Zinho. Euler, bonita jogada, o Rogério ficou caído. Alex. Não há impedimento do Zinho. Condição legal, Zinho por cobertura para fora. Me pareceu realmente na mesma linha. Tiro de meta para Carlos Germano. Foi um lance muito rápido que a defesa do Vasco saiu enquanto o ataque do Palmeiras ficava. O Odivan dava condições ao Zinho. Quem estava em posição de impedimento era o Viola, mas que não participava, não chamava atenção, nem tirava vantagem da sua posição de impedimento. Então o lance foi absolutamente legal. O goleiro Carlos Germano e o lateral Felipe chegaram a reclamar com bandeira Heriberto Pessoa, que é de Sergipe, o mesmo estado do árbitro Sidraque Marinho dos Santos. 22 minutos. Caído aí o Rogério. E o tranquilo Luiz Felipe Scolari. Tranquilo, mas agora está conversando com o zagueiro Kleber e dizendo o seguinte, que se o time tiver que mudar a sua postura de jogo, que não tem problema, que mude a sua postura, porque ele está gostando do rendimento do Palmeiras já nesse primeiro tempo. Noronha, chegamos a 23 minutos, como você vê o jogo? Os dois times estão extremamente cautelosos, ninguém se arrisca. Eu tenho a impressão que o time do Palmeiras vai esperar passar o tempo. O primeiro tempo vai segurar. Se no segundo tempo começar e continuar 0-0, aí o Palmeiras terá que se arriscar. Por enquanto não corre grandes riscos, não. Não tem grandes ousadias. Zero para o Vasco, 0 para o Palmeiras. Vai voltar agora a campo o Rogério, meio campo do Palmeiras, depois de ter recebido uma pancada na altura do ombro esquerdo. Felipe.
insistiu na jogada individual, não houve a falta no Felipe. Mauro Galvão, este é Nasa, jogador emprestado pelo Madureira do Rio de Janeiro. De novo Mauro. Luizinho, Ramon. 0 Vasco, 0 Palmeiras aqui no Sport TV. Decisão do Campeonato Brasileiro. Evair, o Valber tem um espaço enorme pela direita. Juninho. Forçou a jogada com Edmundo, bateu, foi travado na hora do chute. Pimentel tirou no pé do Edmundo, Edmundo bateu, Veloso. Chute fraco do Edmundo. Tranquila a defesa do Veloso, aí está Edmundo. O Pimentel tirou, a bola acabou no pé do Edmundo. Reveja, esta é a conclusão fraca. Mas é porque nos dois chutes, o pé esquerdo do Edmundo não é o forte dele, né? Daí esse chute mascado, travado, sem perigo algum. O Edmundo fez 29 gols, 23 com o pé direito, apenas 3 com o pé esquerdo e 3 de cabeça, confirmando o que o Noronha falou. Decisão do Campeonato Brasileiro aqui no Sport TV. Este Alex tem estado sumido nos últimos jogos, tem aparecido pouco o talento do garoto Alex. Zinho. Vai pro bom lateral Júnior. Ele corta pro meio, ainda Júnior. Bonita jogada, chute fraco. Tiro de meta para o Vasco. 26 minutos. Tiro de meta para Germano. Sport TV na decisão do Brasileiro. Banco Real, tarifa 0. 0 de tarifa, 0 de complicação. A marcação é dura. Eu falei de cautela, os dois times não têm grandes ousadias. Mas quem sabe também o calor não está influenciando nesse ritmo, né? Está muito quente o Maracanã. E lá embaixo deve estar um caldeirão, né? Olha como sua o Edmundo, você viu na imagem anterior o Edmundo pingando. Mais uma tentativa para o Euler na esquerda, nas costas do Valber. Com isso, o Odivan tem saído nessa cobertura. Noronha, é uma boa insistir nas costas do Valber, que joga improvisado. E porque é um jogador também lento. A habilidade individual dele é inquestionável. Para mim é um jogador para jogar de cabeça de área com tranquilidade em qualquer time do Brasil. Agora, de lateral, eu não gosto muito não. Ó, agarra aí. Luizinho e Euler. A marcação é dura, a marcação é forte até, mas em nenhum momento ele é desleal, ela é violenta. Há um respeito mútuo entre os jogadores. E isso tem facilitado o trabalho do Sidraque. 27 minutos no primeiro tempo. Palmeiras fora de casa conseguiu 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Vem para mais um ataque buscando a 6ª vitória. O time de Zinho. Este é Pimentel. Mais uma bola que não chegou no Alex. Lançamento para o Edmundo. Parando em Rogério. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Até agora vai dando o Vasco como campeão brasileiro. Rogério. Pimentel apareceu no apoio pela direita, não recebeu. Rogério forçou demais essa bola para o Júnior. Os dois últimos jogos entre Vasco e Palmeiras no Maracanã. Vitória do Palmeiras, o time venceu por 1-0 em 95 e também por 1-0 em 93. O último jogo envolvendo os dois fora da decisão, o Vasco venceu, mas foi em São Januário 2-1. Nós temos 11-11 em passes errados. A marcação é boa de parte a parte, né? Daí, esse número é até um pouco grande, estamos de 30 minutos de jogo, quase. 22 passes errados, é quase que 1 por minuto. Falta no Viola, Luizinho derrubando o Viola.
Eles foram companheiros no Corinthians em 94. Poucas faltas, 12 apenas. As instruções são para que o Edmundo abra mais para o lado esquerdo, Luiz. Olha o Alex, bateu com o pé direito, que não é o bom, a bola veio fraquinha para fora. E apesar de não ser o bom, o Alex fez um golaço com o pé direito de fora da grande área. Mas o Carlos Germano saiu, como se diz na gíria, olha só, tentando pegar pelo rabo. Olha lá, passa e ele fica olhando. Quarta finalização do Palmeiras. Por todos os ângulos aqui no Sport TV, o chute do Alex. 29 minutos, quase 30 minutos no primeiro tempo. Nasa ganhou o Alex. Lançamento para o Euler. Ele ganha do Valber, bota na frente. Assim fica difícil segurar o Euler. Sidraque mandou seguir. A bola está com o Odivan. Reveja aí a jogada do Valber com o Euler. 30 minutos. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Renato Marcília. Houve a falta, ele foi puxado lá na linha de fundo, fora da grande área. É verdade, mas a falta existiu e não foi marcada. Edmundo e Roque Júnior. Passe Edmundo. Também já foi puxado de novo. Insiste Edmundo. Vasco levou vantagem. Juninho na entrada da área. Pro Edmundo. Limpou a jogada. Serviu o Evair. O cruzamento pro Ramon. Tiro de meta. A jogada começou com Edmundo. Terminou com Ramon. Edmundo. Servindo Evair. Ele ergue a cabeça. Acha o Ramon no meio. Entrou dividindo, a bola subiu. Provavelmente os dois tocaram na bola, ele e o zagueiro, porque ali da pequena área é difícil perder. Olha o agarra-agarra. Nesse lance agiu acertadamente o Sidraque, porque ele vinha sofrendo a falta, ele deu a lei da vantagem corretamente, que proporcionou essa jogada de perigo. 31 minutos no primeiro tempo. 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras aqui no Maracanã. Zinho. Aí o Viola. Tocou pouco na bola até agora. Ele se desloca pelo meio, o Palmeiras tenta pela esquerda. Júnior, bola para o Viola, condição legal. Do jeito que ele gosta, bateu. Tiro de meta para Carlos Germano. O Sidraque dá o escanteio para o time de Viola. Canta a torcida do Palmeiras no Maracanã. A bola pegou na ponta da chuteira do Odivan. Aí está Luiz Felipe. Escanteio para o Kleber. Matou no peito. O Kleber tentou o chute, foi travado. Perfeito Nasa. Felipe chamando o Edmundo. Decisão do Campeonato Brasileiro aqui no Sport TV. Edmundo consegue o espaço para o cruzamento. Ramon Veloso. Ramon cabeceou totalmente livre. O banco do Vasco não acredita. Bola em cima do Veloso. Perfeito cruzamento na cabeça do Ramon. Roque Júnior apenas olhou. (33 minutos no primeiro tempo. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Falta. Renato Marcília. Foi puxado. O jogo não é de basquete, muito menos de vôlei, é mesmo futebol, mas o técnico Luiz Felipe pede a jogada número 3. Vem aí uma jogada ensaiada do time do Palmeiras. Está agora gritando aqui. Normalmente essa bola é cruzada no segundo pau para o Viola e para o Roque Júnior. Foi assim que saiu o gol no Morumbi contra o Internacional, o gol de Viola. Edmundo pede o grito da torcida do Vasco. E aí está Viola. Falta perigosa a favor do Palmeiras. 0 Vasco, 0 Palmeiras.
Galeano também está na grande área. Roque Júnior continua o empurra-empurra. Continua o vale tudo na grande área do Vasco. Sai a cobrança ensaiada. Bonita jogada. Júnior na linha de fundo. Cruzamento. Bola forte demais. Euler. Pimentel. Ele ganha a grande área, cai. Não houve nada. Tiro de meta. É um jogo interessante porque o Palmeiras tem mais a bola, mas o Vasco é mais perigoso quando sai ao ataque. Acho que falta ao Palmeiras um pouco mais de poder de fogo e até, como você lembrou, o Alex está muito sumido do jogo. Lançamento para o Edmundo no mano a mano com o Kleber. Kleber já usou o corpo, tentou cometer uma falta, caiu o Edmundo. Sai jogando o Kleber. Mas a bola volta a ser do Vasco da Gama. Juninho. Falta do Kleber. O Vasco marcou apenas 2 gols de falta. Nessa jogada o Edmundo caiu sozinho. E o Edmundo mas tentou pegar o Kleber, hein? E o Edmundo reclama, inclusive, com o árbitro, Sidraque Marinho dos Santos, da jogada do Kleber no lance anterior, Luiz Carlos. Renato Marcília. E o Sidraque Marinho chamou a atenção do Edmundo e com razão, em função de, no momento da queda, ele ter tentado pegar o Kleber. Ou seja, o Sidraque está tomando as rédeas da partida, não deixando se criar o monstro para depois se complicar sozinho. Falta para o Vasco. Ramon na cobrança. O Vasco marcou apenas 2 gols de falta em todo o Campeonato Brasileiro. 35 minutos no primeiro tempo. Kleber e Edmundo se estranhando. Sai a cobrança. Juninho. Felipe. Mauro Galvão. De novo Felipe. Edmundo. Tenta o drible, cai. Falta marcada, falta perigosa. Derrubado Edmundo. Ele sente o rosto. Bem, ele bateu cabeça com cabeça, ele e o zagueiro, acho que é o Júnior, uma coisa assim. Os dois bateram com a cabeça, olha só. Edmundo Júnior. Olha lá. Há um choque de cabeças. E os dois sentem. Olha, a cabeçada foi forte, hein? Foi violenta. O jogador do Palmeiras foi atingido no nariz, note o telespectador. E a cabeçada do Edmundo deve ser forte, ele tem um belo porte na cabeça, né? Aí está Sidraque Marinho, falta para o Vasco. Eu dizia há pouco que o Vasco fez 2 gols de falta. Esta foi a 8ª falta cometida pelo Palmeiras. 2 gols de falta. Um gol do Edmundo e um outro do Evair. Veja bem, até agora 15 faltas nesse primeiro tempo, não é isso? Então, quando o árbitro é bom, quando o árbitro consegue ser bom, ele leva o jogo sem que o jogo descampe para a violência. Essa história de limitar a falta por tempo, que querem mudar a regra aí, essa experiência, é uma bobagem. Eu acho que basta o árbitro usar o rigor, usar as regras, que ele consegue levar. Eu sei que é difícil. Aliás, sobre isso, quem tem que falar é o Marcília. Mas esse negócio de limitar a falta eu não gosto, não. Edmundo cobrando falta para o Vasco. Você viu o ângulo que tem o Edmundo? Bom momento a favor do Vasco da Gama. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Decisão do Campeonato Brasileiro. Partiu Edmundo no capricho, no travessão. No travessão de Veloso. Para você a cobrança de novo aqui no Sport TV. E o Veloso ainda tocou na bola. Tá certo o Mauro Galvão pedindo escanteio. E é como eu disse, o Vasco sempre mais perigoso. Teve 3 oportunidades muito boas de gol, 2 com o Ramon e essa agora do Edmundo na trave. O Vasco é mais perigoso. Eu concordo em gênero, número e grau com o que o Noronha falou a respeito do bom árbitro e complemento. Ele não deu nenhum cartão amarelo. Ou seja, leva o jogo com a sua autoridade, com a sua personalidade. Rogério. Decisão do Campeonato Brasileiro aqui no Sport TV. Rogério na intermediária. Ele pode bater de longe. Foi travado na hora do chute. Viola. Tiro de meta para Carlos Germano. Aí está o Rogério.
Germano já atuou 8 vezes na seleção brasileira. De novo, a grande defesa do Veloso, que tem um jogo na seleção. É um belo goleiro, é um goleiro de nível de seleção brasileira, sem dúvida. Acorda a torcida do Vasco, que está muito calada. Pimentel adiantou demais, mas ele ganha na raça. Sport TV na decisão do Brasileiro. Chevrolet S10 4.3 V6. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Edmundo chutou uma bola no travessão de Veloso. Alex. Nós temos agora 40 minutos no primeiro tempo. E vem o Vasco. 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras. Tá valendo a jogada. Reclama Edmundo. Roque Júnior virou ponta esquerda. A marcação é do Luizinho. Galeano. Mais um chute de fora, longe do gol de Germano. E embora não admita abertamente, o 0 a 0 ainda no primeiro tempo, se terminar assim, é um bom resultado na opinião do técnico Luiz Felipe Scolari, que o Palmeiras vai conseguir exatamente o que conseguiu o Vasco também no primeiro tempo, no primeiro jogo. Então tentar definir o jogo, e já com a torcida do Vasco um pouco mais impaciente, o jogo no segundo tempo. Quando ele pode usar o Oséias, não, Bruno? É verdade, o Oséias, que já entrou no primeiro jogo, já está recuperado da contusão, e certamente se o Palmeiras precisar vencer ou ter que fazer um gol, ele vai entrar. Pimentel. Rogério. Euler. Zinho trabalhando aqui na direita. De novo Euler. Ramon na marcação. O Valber vem muito para dentro da grande área, dá espaço ao Júnior. Tirando o Luizinho. Júnior. Alex. Na entrada da área. Forçou demais a jogada com o Júnior. Tá aí o Alex. Apenas 20 anos. O Valber é bem mais experiente. Há uma discussão entre o Luizinho e o Valber. O Luizinho se queixa de que o Valber não o avisou que vinha um jogador do Palmeiras atrás e que tomou a bola. Daí você viu os dois batendo boca no vídeo. Chegamos a 42 minutos no primeiro tempo. Luizinho. Evair. A bola volta a ser do Palmeiras. Pimentel. Zinho. Errou o passe para o Euler. Ramon. Felipe passou em velocidade. O Pimentel foi e não voltou. A marcação agora do Rogério. Com isso, o Roque Júnior vem para a lateral direita. E o Vasco tenta virar o jogo agora na direita. Juninho. 0 Vasco, 0 para o Palmeiras. Luizinho. Valber. Evair. Desarmado pelo Pimentel. Evair consegue o cruzamento. Bola fechada. Tentava o Valber. Escanteio para o Vasco. Reveja. Roque Júnior antes do Valber. Dos 69 gols do Vasco, 12 foram de cabeça. Só o Edmundo fez 3. – 43 minutos no primeiro tempo. Falta do Juninho. Renato Marcília, o Sidraque está certo, tem que mandar voltar a cobrança? Não, só 30 metros adiante de onde foi marcada a falta, né?
Pimentel. Aí no detalhe a movimentação do Pimentel. Euler. A marcação é do Nasa. Ficou Nasa. Alex pode até bater pro gol. Foi travado. Jogando com raça sempre, Luizinho. E pedindo que o Edmundo volte na marcação. Tá aí o Euler. Galeano. 44 minutos no primeiro tempo. Você está acompanhando as emoções da decisão do Campeonato Brasileiro. Euler e Odivan. Ganha Odivan. Júnior. Falta a favor do Palmeiras. A tônica dos 4 zagueiros de área desse jogo é a extrema e absoluta seriedade, chutando para qualquer lado. Pimentel. O Euler pediu a falta, segue a jogada. Zinho. Cruzamento para o Roque Júnior. Corte foi do sempre sério realmente Mauro Galvão. Ramon. Mauro Galvão. 36 anos, campeão brasileiro em 79 pelo Internacional contra o Vasco da Gama na final. Ramon. Felipe, tem o Edmundo na direita. Prendeu o Felipe. Chute torto. Temos quase 46 minutos. Aí está Felipe. E Luiz Felipe Scolari. 46 minutos no primeiro tempo. Tá nervoso o Filipão. Não é para menos. Galeano. Apita Sidraque Marinho, acaba o primeiro tempo. 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras. Decisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem mais 45 minutos para manter o empate e ser campeão. O Palmeiras precisa da vitória. Vamos ao gramado com Bruno Voloch e Rui Guilherme. Ao lado do Ramon, que fala com os amigos sobre o jogo. Tem mais força ainda, mais garra para poder superar a equipe do Palmeiras. Aproveitar essas bolas trabalhadas. Bem, os jogadores do Palmeiras vêm saindo. Deixa eu saber aqui do Alex. Esse 0 a 0 acaba sendo justo, Alex, para o Palmeiras nesse primeiro tempo? Acho que sim, as duas equipes criaram e não souberam aproveitar as oportunidades. Acho que foi justo. Muito bem, Bruno Voloch e Rui Guilherme no gramado. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco voltaremos. Sport TV na decisão do Brasileiro. Aqui no Sport TV você tem todas as emoções do Campeonato Brasileiro. A grande final entre Vasco da Gama e Palmeiras. Os dois times permanecem nos vestiários. Vamos agora saber o que os times precisam no segundo tempo. Onde, como devem mudar Vasco da Gama e Palmeiras. Para você a nossa bola de cristal. O Vasco precisa sair mais rápido para o jogo. E Edmundo tem que participar mais do jogo. Isso é o que precisa o Vasco da Gama. Bola de cristal no Sport TV. Vamos ver agora. O Palmeiras tem que chutar mais, precisa do gol. E procurar as jogadas pela esquerda, forçando em cima do Valber. Falamos ao vivo aqui do Maracanã, no Rio de Janeiro. Maracanã lotado, dia muito bonito, dia de verão. Nós vamos agora à tribuna de honra com Saulo Lopes. Ele já fez mais de 80 filmes, ganhou a Palma de Ouro em Cannes, 40 novelas, mais de dezenas de peças. Antônio Pitanga, coração risonho vascaíno. E aí, dá para segurar o coração nesse segundo tempo, Pitanga? Com certeza, eu acho que como nós
conseguimos passar esse primeiro tempo duro, emocionante, mas como diria Guevara, sem jamais perder a ternura. O Vasco está verdadeiramente numa tarde e noite de poesia para todos nós desse Rio de Janeiro. Com certeza o segundo tempo será consagrador, como um poema de Carlos Drummond de Andrade ou Vinícius de Moraes. Aí o inspirado Antônio Pitanga, Luiz Carlos Júnior. Obrigado, Saulo. O trio de arbitragem já voltou para o segundo tempo, os dois times também. Renato Marcília, a atuação de Sidraque e Marinho no primeiro tempo. Uma atuação boa, uma atuação tranquila, e alguns fatores concorreram para isso. A marcação é firme, mas não é violenta. Há um respeito mútuo entre os jogadores e, com relação aos jogadores, as decisões do Sidraque. Por outro lado, a colocação feita pelo Sérgio Noronha, com relação ao calor intenso que deixa o jogo mais cadenciado, também ajudou o árbitro, já que num ritmo mais lento, o entrechoque acontece em menor escala. Nós tivemos apenas 17 faltas neste primeiro tempo. Ele trabalha com autoridade, sem autoritarismo, de uma forma tranquila, discreta, e não mostrou nenhum cartão amarelo nesse primeiro tempo. Luiz Carlos. Rui Guilherme. Vamos ouvir aqui o técnico do Vasco, Antônio Lopes, que vai falar sobre o jogo. Tenta a movimentação ofensiva como uma defensiva, a gente acertar melhor. Lopes, eu gostaria que você repetisse, por gentileza, o que você achou do Vasco neste primeiro tempo? Relativamente bem, tem que acertar mais o posicionamento defensivo, a movimentação também, e principalmente a movimentação de ataque. Vamos ao gramado com Bruno Voloz. Aqui o técnico Luiz Felipe Scolari. E Felipe, você pareceu bem tranquilo. Você gostou do rendimento do Palmeiras no primeiro tempo? Gostei, eu acho que a equipe foi bem. O Vasco joga bem, marca bem, sabe trabalhar a bola. É um time de contra-ataques rápidos com o Edmundo. E nós temos que ter um posicionamento mais correto na marcação do Edmundo. E a nossa saída para o ataque tem que ser com mais qualidade. Sérgio Noronha. O que o Lopes quer é realmente um pouco mais de precisão no bloqueio, saída mais rápida. E o Scolari quer a precisão do passe. Ele acha que o time dele está errando muito passe. Talvez até porque insista nas jogadas pelo meio, está insistindo muito com o Viola, com o Alex, e os dois até agora não jogaram bem. Daqui a pouco a bola vai rolar, o Palmeiras tem mais 45 minutos e o Alex sabe disso. A preocupação é evidente para fazer um gol em Carlos Germano. E embora tenha 3 atacantes no banco, o técnico Luiz Felipe mantém o time para o segundo tempo, pelo menos por enquanto. Você viu o Lopes com a sua camisa verde, está dando sorte. Lopes usa sempre a mesma roupa em dias de jogos. No jogo contra o Palmeiras, uma camisa verde, quem sabe, né? Decisão do Campeonato Brasileiro aqui no Sport TV. Vamos para o segundo tempo de Vasco e Palmeiras. Daqui a 45 minutos nós vamos conhecer o campeão brasileiro de 1997. Júnior, começa o segundo tempo. Zinho, 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras. Zinho encara a marcação do Valber. Bonita jogada, já está na grande área, o toque para trás para o Alex, bateu o Germano. Fazendo a defesa em 2 tempos. O Palmeiras começa pela esquerda, Noronha. Tal como nós pedimos aí no intervalo. É o lado em que o Palmeiras tem que jogar e tem que ir à linha de fundo. Jogar até a intermediária não adianta. Chutar dali de fora da área também não adianta. Galeano. Rogério. De novo o Galeano. Aí está Lopes, 1 minuto no segundo tempo. Felipe. Nasa. De novo o garoto Felipe. Falta do Rogério. Felipe pediu um cartão para o Rogério. Merecia, Renato Marcília. O jogo é tranquilo, não há violência, não há deslealdade, nem todas as faltas são de cartão. Existem aquelas faltas que fazem parte do jogo de futebol. Edmundo. Puxado Edmundo. O Roque Júnior concordou.
puxado, atropelado. Veio quente, Roque Júnior. E o Edmundo sempre dá um chutinho ali por baixo. Palmeiras cometeu 10 faltas, o Vasco 9. Você está revendo a 10ª falta do Palmeiras. E o Edmundo ali revidando. O Edmundo recebeu 3 faltas. Ramon na cobrança. Houve o desvio na barreira? Não. Apenas o tiro de meta. Embora até agora não tenha dado nenhum cartão amarelo, o Sidraque Marinho, que apita hoje a sua 28ª partida no Campeonato Brasileiro, já deu 128 cartões amarelos durante todo o campeonato e expulsou 11 jogadores. Galeano. Alex. Euler. Temos quase 3 minutos no segundo tempo. Odivan. Falta dele. Estava no meio campo, não perdeu a viagem. O Odivan, reveja. Já que eu estou aqui... Deixa eu voltar em segurança. Júnior, que atuou 73 vezes este ano com a camisa número 6 do Palmeiras. Zinho. Viola, Alex, pro Viola, boa bola na direita pro Euler. Ela correu demais. E o Viola protesta. No campeonato passado, o Palmeiras foi o 7º colocado. Em 95 terminou em 5º. Foi bicampeão em 93 e 94. Aí está o banco do Palmeiras no aquecimento. Odivan e Viola. A sobra é de Zinho. Este é Galeano. Zinho. 4 minutos no segundo tempo. Pimentel. Ganha Felipe. Bom desarme do Zinho. Alex. Que toque sensacional de primeira. Grande bola para o Euler, já na grande área. Euler foi travado pelo Mauro Galvão. Que categoria do Mauro. O toque do craque, o toque do garoto Alex para o Euler. E o Mauro preciso na bola, perfeito. Mais um grande lance do Palmeiras. Galeano. Júnior. Rogério, jogador que veio do União São João de Araras. Zinho. De novo Rogério. Euler com espaço pela direita. O cruzamento por baixo. Mauro tirando. Noronha, o Mauro Galvão tem vaga na sua seleção brasileira? Tem, agora... Olha o Palmeiras aí. Zinho. Impedimento. Sempre lembrando que Mauro e Luiz Felipe foram campeões ano passado com o Grêmio. O Mauro foi reserva do Adilson boa parte do campeonato. Mas é preciso levar em conta que o Zagallo não quer levar 2 zagueiros com mais de 30 anos. E ele já tem o Aldair, não vai querer levar mais um, pelo menos. Esse é o critério dele, com medo de ficar sem zagueiro, como aconteceu na última Copa do Mundo. Que de repente ele ficou sem o Ricardo Rocha, né? Primeiro sem o Ricardo Gomes, depois o Ricardo Rocha. E ele tem medo que isso aconteça outra vez. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Aí está Mauro Galvão. 6 minutos no segundo tempo, lançamento para o Euler. A marcação é do Odivan. Ganhou o jogador do Vasco. O último toque foi do Euler. Sport TV, na decisão do Brasileiro. Bavária Pilsen, a cerveja dos amigos. Técnico Antônio Lopes quer que o Nasa se movimente mais em campo para sair jogando com a bola, Luiz Carlos. Esse é um risco que eu não correria, não. O Nasa conduzindo a bola,
não chega a ser nenhum sucesso. Felipe adiantou demais. Pimentel toca no meio, achou o Alex livre. Euler fechou para o meio. Alex prendeu, ele trabalha com o Júnior. Viola espera na entrada da grande área. Euler também. Galiano pode bater para o gol, ele ajeita, chuta por baixo, Germano mergulha. Escanteio. Mas que falha de marcação do meio do campo do Vasco e permitiu a chegada de 2 jogadores do meio de campo do Palmeiras, os 2 em condição de chutar. Difícil a defesa de Carlos Germano. Acorda a torcida do Vasco, escanteio para o Palmeiras. O Palmeiras precisa da vitória, cruzamento fechado. Bola continua no alto, bola perigosa. Euler. Kleber. Olha o Edmundo. A torcida se agita, Edmundo cai na trombada. Falta do Rogério. Rogério estreou no Palmeiras em setembro do ano passado, no jogo 2-1 Palmeiras diante do Santos. Você viu o Edmundo caindo no detalhe, 8 minutos. Segundo tempo de jogo. Vai dando Vasco de Lopes. 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras. Vão agora para o trabalho de aquecimento os jogadores reservas do Vasco da Gama. Odivan. Kleber tirou. Evair com a sobra. O toque no meio, buscava Ramon, que ainda chegou na frente do Pimentel. A torcida pediu um pênalti, sai jogando o Palmeiras. O Lopes vai à loucura aqui na nossa frente. Zinho puxando o contra-ataque do Palmeiras. Falta a favor do Vasco. Estamos revendo o lance. Renato Marcília. Eles vieram se puxando, se empurrando já desde a intermediária. Houve o puxão final do jogador do Vasco. Agora eles já vinham no entre-choque, num cai-cai, já desde a entrada da grande área. Pimentel e Ramon. O Luiz Felipe agora vem à beira do gramado e pede mais a colaboração de Alex no ataque para que ele jogue com o Júnior e com o Zinho, todos os 3 em cima do Valber pela esquerda do ataque do Palmeiras. 0 Vasco, 0 Palmeiras aqui no Sport TV. Esta é a decisão do Campeonato Brasileiro em 97. E aí o Ramon deu um chute na cabeça do Pimentel. Viola fazendo o trabalho de pivô, mal. Felipe, a sobra de Rogério. Alex. Nós temos 10 minutos no segundo tempo. 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras no Sport TV. Você está revendo a jogada do Galiano com o Ramon. E aí vê Galiano, jogador revelado pelo Palmeiras, mas que esteve emprestado ao Juventude de Caxias do Sul. Chegamos agora a 11 minutos no segundo tempo. Trabalhando o Vasco no ataque. A bola não chegou no Edmundo. Felipe. Juninho entrou driblando. Belo lance. Falta perigosa. Não, seguiu. Tentando cavar uma falta inexistente.
Daqui a pouco o Luiz Felipe Scolari vai fazer a primeira alteração no Palmeiras. Ele conversa com o meio-campo Marquinhos, número 15, daqui a pouco no Palmeiras. 12 minutos no segundo tempo. Se anima a torcida do Vasco. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Falta do Edmundo. O Luiz Felipe quer aumentar o poderio de fogo do Palmeiras de fora da área, né? Marquinhos é um bom chutador. Felipão conversando com Marquinhos. Campeão brasileiro em 92 com o Flamengo, campeão da Copa do Brasil em 90. E aí o Júnior caído. Se machucou nesta falta do Edmundo. Júnior recebeu 3 faltas. E Oséias vai se preparando para entrar. Noronha, 13 minutos no segundo tempo. Algum time mudou nesta segunda etapa? O Palmeiras tenta colocar o Zinho na ponta esquerda para fazer a jogada em cima do Valber. Mas o Zinho já perdeu muito hábito de jogar ali na ponta esquerda, mais ou menos fixo. Ele está se metendo pelo meio, mas de vez em quando ele se lembra da instrução e tenta a jogada pelo lado esquerdo em cima do Valber, que é realmente o jogador mais lento da defesa do Vasco. Quanto ao Vasco, perdeu até um pouco daquela força que teve no primeiro tempo. Estou achando o Palmeiras mais bem disposto nesse início. Alex, participando mais do jogo no segundo tempo, o garoto Alex. Juninho, lançamento para o Edmundo no mano a mano com o Kleber. Evair fecha pelo meio, Edmundo na jogada individual, tocou para o Evair, não há impedimento, Evair limpa para bater, foi travado na hora do chute, a bola é de Kleber. (14 minutos no segundo tempo, boa chance teve o Evair. E olha o Edmundo, bateu! A bola não entra, insiste Edmundo, dividiu com o Veloso. Lateral para o Vasco. Kleber e Veloso salvando o Palmeiras. Reveja, a bola passou pelo Veloso, o Edmundo insistiu e dividiu com o Kleber e com o Veloso. Caído o goleiro do Palmeiras. Você está revendo agora o lance do Evair. Ele foi travado pelo Roque Júnior. O Kleber saiu jogando, o Palmeiras saiu jogando mal e a bola acabou de presente para o Edmundo. O problema do Palmeiras finalização do Vasco. Perdão, Noronha. O problema do Palmeiras é não deixar o Edmundo no mano a mano com os zagueiros. No mano a mano ele acaba entrando com bola e tudo. Ele tem que ter um primeiro combate para que alguém na sobra tome a bola dele. Ou então, não deixar que ela chegue a ele em condições. Kleber salvou o Palmeiras, ele saiu jogando mal, deu de presente para o Edmundo. Veloso saiu do gol. Teve sorte o Kleber se recuperando e no bate-rebate ele tirou. Sport TV na decisão do Brasileiro. Pênalti, radicalmente profissional. Zero para o Vasco, 0 para o Palmeiras. Felipe limpou mais um. Felipe já na grande área. O toque para o Edmundo. A bola chega no artilheiro. Que jogada sensacional. Veloso saiu de forma corajosa de novo. E ele atingiu o Veloso. Edmundo atingiu o Veloso. Sidraque tira o Edmundo do bolo. Renato Marcília. Foi uma bola dividida. Pode até ter faltado um pouco de ética ao Edmundo, dividindo com o goleiro, mas a bola estava para os dois. Na hora de decidir, ele não pôde tirar a perna fora. Veja o telespectador. O goleiro do Palmeiras não tinha posse de bola. No detalhe, mais uma vez, a jogada de craque de Edmundo e a dividida com Veloso. Normalmente, nessas circunstâncias, a gente nota o atacante pular por cima do goleiro para evitar o choque.
já que indo com as mãos, o goleiro sai na desvantagem. Agora, novamente, aquilo que eu falei, deixar o Edmundo no mano a mano, ele vai entrar com bola e tudo. Olha, e o Edmundo foi ameaçado à distância pelo Veloso. Agora o Sidraque vai chamar o Edmundo e, ao que tudo indica, já dando o cartão amarelo a ele. Foi ameaçado também pelo Zinho, pelo Viola, pelo Galeano e pelo Kleber. Os 4 ameaçaram o Edmundo. Primeiro cartão amarelo do jogo por esta jogada de Edmundo em Veloso. Ele usa uma força desproporcional, digamos assim. Uma falta de ética ao não pular. Agora a bola estava na dividida entre os dois. E o cartão amarelo foi bem aplicado? Ele tenta contornar o primeiro problema e a primeira desavença que aconteceu na partida, para não perder as rédeas do jogo. Euler na finta de corpo. Euler por cobertura, Germano. Carlos Germano fazendo uma grande defesa. O Odivan foi batido pela finta de corpo do Euler. E aí está Edmundo, que recebeu o cartão amarelo, o primeiro do jogo, que você confirma. Grande defesa de Germano, o jogo esquenta. 18 minutos no segundo tempo. Escanteio para o Palmeiras. Mas o Odivan ficou vendido nesse lance. À medida que o tempo passa e um resultado não interessa a uma das equipes, no caso o empate não interessa ao Palmeiras, há a tendência em que os nervos acabem chegando à flor da pele. Os jogadores entram nas disputas de uma maneira mais dura, mais forte, sem deslealdade. É verdade que não aconteceu até agora, mas isso começa a criar um ambiente, digamos assim, de ronha, né? Um ambiente de desavença, de desinteligência que tem que ser matado no nascedouro pelo árbitro da partida. Chegamos agora a 19 minutos. Machucado Carlos Germano, aí está Edmundo. E ele mata como? Mostrando alguns cartões amarelos, Marcília? Até picotando o jogo se necessário. Marcando faltas, correndo em cima, mostrando presença para os jogadores. O cartão num recurso extremo. Enfim, mostrando a sua autoridade e que existe um árbitro dentro do campo. Escanteio para o Palmeiras, Zinho na cobrança. Luizinho tirou. Pimentel antes de Edmundo. Júnior. Zinho. Vasco bola. Você viu o Veloso gritando com o Rogério. 20 minutos no segundo tempo. Decisão do Campeonato Brasileiro. Até agora tudo igual. Vasco 0, Palmeiras também 0. O Marquinhos, número 15, já assinou a súmula, está ao lado do juiz reserva pedindo autorização para entrar há uns 3 minutos e só agora o Sidraque vai autorizá-lo. Marquinhos, número 15, no lugar de Galeano, a primeira alteração do Luiz Felipe. Noronha, boa mexida? Eu falei, ele provavelmente quer aumentar o poderio de chute de fora da área, porque mais ou menos foi esse o prazo que eu dei para o Palmeiras começar a correr mais risco e tentar fazer a vitória, já que o empate não lhe interessa. Nasa. Tirou o Pimentel. Marquinhos tocando na bola pela primeira vez. Alex. De novo Marquinhos. Este Alex. Júnior. Viola. De novo Júnior. Daí pra Zinho. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Júnior na linha de fundo, bateu pro gol, Germano. Chegou chutando com tudo, Júnior. Reveja o lance no Sport TV. Ele queria cruzar a bola. 45% dos gols do Palmeiras foram de pé esquerdo, pé bom do Júnior. E também do Viola.
Derrubado Ramon. Torcedor do Vasco na expectativa, 22 minutos. Gritando muito agora Antônio Lopes. Vai colocar o Pedrinho em campo, hein? Chamou o Pedrinho realmente, gritou pelo Pedrinho. Zero a 0 aqui no Maracanã. Vasco e Palmeiras. Resultado que interessa ao Vasco. Júnior. Marquinhos. Tá aí o Lopes. Olha o Viola na entrada da área. Ajeitou. O chute Germano. Escanteio para o Palmeiras, que começa a chutar de fora da área. Alex. Pegou firme na bola com o pé direito. Ótima defesa de Carlos Germano. Quinta defesa de Carlos Germano. 5 defesas difíceis para o goleiro do Vasco. Edmundo. Ele fica no mano a mano, bota na frente, caiu. Vai sair Juninho, hein? Sentindo muito Viola. Vai sair Juninho no Vasco. Gesticula Viola, ele fica caído. Zinho deveria chutar essa bola para fora, é o que faz agora Zinho. Caído aí o Viola. Sport TV na decisão do brasileiro. Banco Real, tarifa zero. Zero de tarifa, zero de complicação. Reveja aí a jogada. Ele subiu com o Nasa. E sentiu um choque. Mas o choque foi do braço do Nasa. Acho que as cabeças não se tocaram. Foi o cotovelo do jogador do Vasco. Mas aí, Renato, uma jogada totalmente involuntária. Não houve a intenção nenhuma de atingir o jogador do Vasco da Gama. Veja que ele toma impulso com o braço. É um movimento natural de equilíbrio de quem está no ar. Oséias intensifica o aquecimento. Viola está machucado, ele veio do Valência. Estreou em setembro de 96 no jogo Palmeiras 0, Cruzeiro também 0. Lopes vai colocar Pedrinho. É uma boa, Noronha. Olha, eu acho que o Juninho está saindo por problemas de... o pubis, que ele tem problemas de pubis, problema de contusão. Não é pelo futebol, não. Acho que o problema, a saída do Pedrinho se deve a problema físico. É isso, Rui? O Juninho está pedindo para sair. E pediu para sair, não é isso, Lopes? Pediu. Sentindo o público. Não sei o que ele está sentindo. Ele pediu que está machucado. Aí o Juninho saindo de campo realmente. Está saindo machucado, Luiz Carlos. Pedrinho é mais uma revelação do Vasco, canhoto, jogador de muita habilidade. E bom chute de fora da área também. Pode dar até um pouco mais de velocidade no contra-ataque do Vasco. Agora, na consistência de marcação do meio do campo, o Vasco sai perdendo. O Juninho sai sentindo a panturrilha, Luiz Carlos. Chegamos a 26 minutos no segundo tempo. Tendência agora é a partida ficar cada vez mais nervosa, mais tensa. 0 Vasco, 0 Palmeiras, resultado que dá o título ao time do Rio. Marquinhos. Pimentel. Daí para Rogério. Alex. Palmeiras vai trocando passes. E agora sai jogando Vasco. Evair. Pedrinho. Ramon. Pedrinho dispara. O lançamento para ele. Não há impedimento. O Pedrinho perdeu o ângulo. Chama Evair.
Ramon. 27 minutos no segundo tempo. 0 Vasco, 0 Palmeiras aqui no Sport TV. Viola está em campo. Vai voltar agora, na verdade, o Viola, mas já está em pé. Em campo, Viola. Zero Vasco, 0 Palmeiras. Impedimento claro do Evair. Mas está seguindo a jogada. Agora sim marca Sidraque. Ele ficou de costas, foi um erro técnico do Sidraque. Fica de costas para o auxiliar, não acompanha a diagonal e aí não enxerga a marcação. A segunda alteração daqui a pouco do Luiz Felipe. Oséias, artilheiro do Palmeiras no campeonato com 11 gols. Tem a número 16, já assinou a súmula. Vai entrar no lugar de Alex, número 10. O Palmeiras com 2 centroavantes, Oséias e Viola. Noronha. 3 homens fixos na frente. Vai correr um grande risco. Em campo, o artilheiro Oséias. Saiu Alex. Oséias entrou com a 16. E já está com a bola. Perdeu. Saiu jogando mal o Vasco. Rogério com a sobra. Caiu de novo Viola. Mais uma vez a bola é chutada para fora. Caído Viola. Vamos ao gramado com Bruno Volosch, que tem renda e público. E os jogadores se preocupam muito com a situação do Viola. Viola que não se mexe por enquanto. Bem, a renda foi o recorde nacional, R$1.380.000. O público, 89.990. O público recorde no Campeonato Brasileiro. Viola continua caindo. Em campo, está caído, preocupando muito a comissão técnica do Palmeiras. Caiu sozinho o Viola, o olho já praticamente fechou. Não dá mais para ele. Vai ter que sair, evidentemente ele teve uma vertigem, um desmaio, né? Vai sair, vai ter que entrar outro no lugar dele. O Palmeiras que ia sair para tudo com 3 atacantes fixos na frente, agora não sei como é que vai ficar. Tá aí o Viola. Palmeiras teve um grande ataque no segundo tempo. Reveja aí a jogada do Euler, passando pelo Odivan, ficou cara a cara. Carlos Germano salvando o Vasco. O Luiz Felipe tem 2 opções ainda de ataque, se quiser. 17 Edmilson, que tem 14 jogos, fez 4 gols no campeonato. Ou o jovem Cris, de apenas 18 anos, com 6 jogos e 2 gols no campeonato. Os 2 jogadores estão aquecendo aqui do lado do Luiz Felipe. Sai nocauteado Viola. Aos 30 do segundo tempo, preocupa, ele está sendo abanado pelo Oséias. Preocupa o estado do Viola. Num lance involuntário com o Nasa, uma contusão aparentemente séria do Viola na decisão do campeonato. Estamos revendo aí o lance com o Nasa. 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras. Cotovelada no rosto do Viola. O Sidraque chegou aqui para o Dalmo Bozano, o juiz reserva, pedindo com a maior urgência a presença da ambulância. Deu a impressão de fratura no rosto do Viola, pela forma, pela rapidez com que o rosto inchou. 31 minutos no segundo tempo. Bola devolvida para Veloso. E o técnico Luiz Felipe está optando pela presença de Cris, número 18, confirmando 6 jogos, 2 gols no Campeonato Brasileiro. Será a terceira e última alteração do Palmeiras. Sai apagado Viola. Oséias faz o toque, tirando o Odivan. 31 minutos no segundo tempo. E vem aí também Nelson no Vasco. Trabalhando o Palmeiras, Oséias. Boa abertura na esquerda, não há impedimento do Júnior. O cruzamento. Escanteio para o Palmeiras.
Tá aí Germano e você vê o Viola na maca, já no vestiário do Maracanã. Está desmaiado o Viola. Vamos torcer que não seja nada de grave com o centroavante palmeirense. 32 minutos, infelizmente se machuca com gravidade o Viola. E vai sair o Evair no Vasco para a entrada do Nelson, mas o técnico Antônio Lopes pediu para esperar um pouco. Germano saiu bem do gol. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Júnior. Rogério. É uma pena que 2 ataques que marcaram muitos gols no campeonato, na final não tenham feito até agora nenhum gol. Jogo muito preso, muito marcado, muito em cima, olha aí. É difícil, inclusive porque a própria armação tática dos dois times no primeiro jogo, o Vasco jogou nitidamente para empatar. E até agora vai aí tirar um atacante e vai colocar um homem de meio de campo. Ou seja, enquanto o Palmeiras vai se encher de atacantes, o Vasco vai se encher de defensores. Porque nessa altura faltam o quê aí? 15 minutos para o empate, para terminar o empate, o Vasco leva o título. E o Ramon está trocando as chuteiras na beira do gramado, bem perto do Nelson. Torcida do Palmeiras ainda acredita. Deixa eu aqui tentar conversar com o médico do Palmeiras, o doutor Aldo. Doutor, a situação do Viola, doutor. Vamos sortear. Ele está bem. Clinicamente, ele teve uma tontura, muito nervoso pelo ferimento. Nós achamos bem tirado do jogo. Qual foi o ferimento que ele teve? Supercílio. Tá bom, tá aí a explicação do doutor Aldo, médico do Palmeiras. Nelson em campo, Evair já deixou o campo de jogo, Luiz Carlos. Então, felizmente, não há fratura no rosto de Viola. Que bom. 34 minutos no segundo tempo, falta para o Vasco da Gama. Ramon na cobrança, cabeçada para fora. Nelson cabeceando. Entrou cheio de gás o Nelson, reveja. Cruzamento do Ramon. E o tiro de meta para Veloso. Jogador novo, né? De repente os homens do Palmeiras se esqueceram de marcá-lo. Nelson teve uma séria contusão no joelho e depois uma fratura no perônio. Sport TV na decisão do Brasileiro. Chevrolet S10 4.3 V6. Mais uma vez a imagem da torcida do Palmeiras. Cerca de 6 mil torcedores que vieram de São Paulo. 0-0 Vasco e Palmeiras. Júnior. Rogério. Já passamos dos 35. Palmeiras tem 10 minutos para buscar um gol para ser campeão brasileiro mais uma vez. Bola para o Oséias. Daí para Zinho. Cris espera o cruzamento. Insiste Pimentel. Rogério. Decisão do Campeonato Brasileiro. Palmeiras vem na pressão. Zinho. Ele encara a marcação. Busca a linha de fundo. Escanteio para o Palmeiras. Estamos revendo a jogada. Renato Marcília. Para mim foi falta do jogador do Vasco. Se não é para marcar falta, que marcasse o tiro de meta. Zinho cobrando o escanteio. Olha a bola do Palmeiras, a chance, a bola cruzou toda a pequena área. Tá aí o Cris, reveja. Ela passou pelo Euler, Kleber tocou de cabeça, a bola cruzou na frente do Cris, para desespero do Kleber. No exame antidoping do Vasco, zagueiro de área Odivan e o meio-campo Ramon. O Luiz Felipe agora berrou para o Zinho, esqueça a tática e esqueça tudo. Agora não tem mais jeito. Foram essas as palavras do técnico do Palmeiras. Agora é no coração, agora é na raça. Temos quase 37 minutos. Cris
Zinho. Daí para Marquinhos, de fora. Houve o desvio. Rogério. Pimentel. Este é Júnior. 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras. Decisão do Campeonato Brasileiro. Zinho para o Júnior. Não há impedimento, ele perdeu o ângulo. Chute. Tiro de meta para o Vasco. Kleber esperava essa bola. Dramática, né? Aí o Lopes irritado. De novo o chute do Júnior. Fez cera mais uma vez o Carlos Germano. Ele já fez muita cera em São Paulo. (38 minutos). 0-0 Vasco e Palmeiras, decisão do Campeonato Brasileiro. Já temos muitos policiais aqui no gramado. E aí o Pedrinho, que entrou para atacar, mas agora está marcando muito mais do que atacando. Kleber, o Palmeiras vem com todo mundo, o Vasco recua muito. Júnior. Oséias pediu e recebeu impedimento. Olha, a intenção do delegado da partida é ótima para evitar possíveis invasões de campo. Agora o técnico Luiz Felipe está acabando de perguntar para ele se ele vai ser preso, se ele tem condição de continuar trabalhando ou se ele pode ir embora porque ele não consegue ver o jogo com os policiais na frente. Germano recebeu amarelo por fazer cera. Apenas 2 cartões amarelos em todo o jogo, os 2 para o Vasco. Edmundo e Carlos Germano. Falta do Edmundo. O jogo atinge contornos de alta dramaticidade. São momentos definitivos, decisivos e todo e qualquer cuidado é pouco. O Sidraque não pode dar chance para o azar, que uma falha poderá lhe ser fatal. Júnior no cruzamento, bola fechada sobre o gol de Germano, a cabeçada. Mas é a 3ª ou 4ª vez que o Palmeiras vem exatamente pela esquerda, que era o caminho mais fácil e continua sendo o caminho mais fácil para ele. Cris tentando a cabeçada, subiu bem, subiu muito. Palmeiras e Vasco estão completando agora 175 minutos sem gol. 40 minutos no segundo tempo, aí está Cris. Marcou 2 gols no campeonato, os 2 com a perna esquerda. Nenhum de cabeça. 0 Vasco, 0 Palmeiras. A 5 minutos do título, Vasco da Gama. Mas o Palmeiras busca o gol. A torcida fica impaciente aqui no Maracanã. Momento de expectativa. Oséias chegou atrasado. E a falta para o Vasco. Vasco de Antônio Lopes de boca aberta, nervoso. Aí está Luiz Desiderati. O problema é que colocaram aqui os policiais enfileirados na linha lateral. O banco do Vasco não vê o jogo, ninguém vê o jogo. Então a reclamação normal das pessoas que querem, claro, trabalhar normalmente. O Desiderati está impedindo o trabalho da imprensa. O problema todo acontece pela presença de uma quantidade enorme de pessoas que não têm o que fazer. Então, para conter essas que não têm o que fazer, aqueles que estão trabalhando acabam sendo prejudicados. 41 minutos no segundo tempo. Edmundo chutou uma bola no travessão no primeiro tempo. Olha, agora o Felipe pedindo para que esqueçam o Edmundo. Zinho. Palmeiras vem para o ataque com o Rogério. O jogo é dramático aqui no Maracanã. Decisão do Campeonato Brasileiro. Odivan tirando. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Palmeiras vem com todo mundo. Mais um jogador do time paulista caído na entrada da grande área.
Rogério já se levantou. Aí está Edmundo mais uma vez na imagem aqui no Sport TV. E o Rogério. Outro choque cabeça com cabeça aparentemente. Falta para o Vasco da Gama, derrubado Edmundo. (42 no segundo tempo). Explode a torcida do Vasco aqui no Maracanã. E o Vasco vai ganhar muito tempo para cobrar esta falta. Veja o torcedor vascaíno. Zinho discute com Sidraque. Está reclamando da cera, com certeza. Já levou um cartão amarelo, Zinho, hein? Que festa bonita, você confirma o cartão pro Zinho. 43, falta pro Vasco, a cobrança, Veloso. Falta. Vai entrar Alex no Vasco da Gama com a número 14, Luiz Carlos. Reveja aí a cobrança do Ramon, falta marcada a favor do Palmeiras. Euler. Momentos finais do campeonato em 1997, Campeonato Brasileiro no Sport TV. Grande final no seu canal campeão. Euler, Oséias, o Palmeiras não se entrega, busca o gol. Gol que a essa altura praticamente garantiria o título. Cruzamento, a cabeçada, Germano. Um final de jogo dramático. Vai sair Ramon no Vasco. Oséias não se conforma. Pimentel cruzando, Oséias. E Germano salvando o Vasco da Gama. Oséias no alto, Germano, bonita defesa. 44 no segundo tempo. Oséias cabeceou bonito. Para alívio desta torcida, Germano fez uma grande defesa. Olha o que entra de gente pelo túnel do Vasco da Gama. Mulheres, crianças, torcedores. Quer dizer, não há um filtro lá na entrada do estádio. E aí acontece isso. Veja, abaixo na imagem, o que falou o Renato Marcílio. A torcida está festejando no Maracanã. O Vasco muito perto de mais um título brasileiro. Temos quase 45. Mas o Palmeiras não se entrega, busca o gol. 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras. Chegamos a 45 no segundo tempo. Kleber ganhou no alto. Este é Júnior. Cris, Zinho. Mauro Galvão. O Alex entrou no lugar do Ramon. Edmundo empurrou o Kleber. Veja a expectativa do pequeno torcedor. Este com certeza vai ver o Vasco ser campeão brasileiro pela primeira vez. Não era nascido em 89, quando o Sorato fez o gol de cabeça no Morumbi contra o São Paulo. Mas tenta o Palmeiras briga, bem no estilo de Filipão, não se entrega, o cruzamento, Oséias subiu a cabeçada, Germano acompanha, bola passou pelo Oséias, que alívio. Você viu o torcedor aliviado? Olha, é impressionante, a cena aqui no Maracanã é incrível, você está vendo o jogo, mas a torcida do Vasco está invadindo o gramado pelo túnel do clube. Eu conversava uma vez com o Armando Nogueira sobre isso, ele disse que isso é um perigo com toda a razão. O torcedor pode entrar com uma faca e ninguém nem vai ver. É um risco à segurança dos jogadores em campo. E aí a questão é o seguinte, um lance duvidoso na área do Vasco. Qual é a coragem do árbitro? O jogo teve uma paralisação muito grande para tirar o Oséias do campo. 6 substituições, isso tudo leva 3 ou 4 minutos de acréscimo, se ele for dar todos os acréscimos que de lei. E esse público todo como é que fica? Daqui a pouco invade o campo. Temos quase 47 minutos no segundo tempo.
tivemos de atendimento médico 7 minutos e 20. Noronha. Mas eu acho que ele não vai dar todo esse acréscimo, não. Não é louco. Já passamos dos 47. Cris. 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras. O Vasco perto do título brasileiro. Da terceira conquista do clube em campeonatos brasileiros. Sidraque olhou no cronômetro. Apita Sidraque Marinho. O Vasco é campeão brasileiro. Vasco campeão brasileiro em 1990.